Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu estou fazendo esse vídeo para responder uma pergunta que uma irmã do canal fez e eu vou ler para vocês. Irmã, siga o seu canal, sei que a pergunta não tem nada a ver com o tema, nós estávamos ali falando sobre os amalequitas, né? E queria tirar uma dúvida. Aprendi que o nome do Messias é Yahushua, mas em Isaías, quando ele fala que a Virgem daria à luz a uma criança, o seu nome seria Emanuel. Ele se referia ao Messias? Poderia tirar esta dúvida? Bom, para tirar a dúvida, né, nós temos que ir para o livro de Isaías, então. Vamos para o livro de Isaías 7, no versículo 14. Nós vamos ler na versão da Bíblia de Jerusalém mesmo, tá? Então, vamos ler todo o capítulo 7 para a gente ter a compreensão. Do que o capítulo 7 de Isaías, ou Yeshayahu, ele fala? Ele vai falar de uma guerra que se levantou, né? A guerra sírio-efraimita, né? Os sírios, né? O povo arameu, juntamente aliado com o povo de Israel, ou seja, o reino do norte, as 10 tribos, contra Yahudá, contra o reino do sul. Então vamos ler. No tempo de Acás, que o nome hebraico correto é Ahaz, filho de Joatão. Também preciso corrigir aqui com vocês, essas traduções para o português, elas trouxeram, substituindo o Y do hebraico, pelo J, tá? Então, seria o certo Iotam. A tio O não existe também no hebraico, seria o M, né? O Mem no final, a letra hebraica Mem, então seria Iotam. Filho de Osias, que o correto nome é Uziarro, rei de Yahudá, subiram contra Jerusalém Hatson, que é Hatson, nome correto, rei de Aram, né, da Síria, e aqui fala Faceia, mas não é pecar. Até vou pegar a tradução da King James, que eu acho que está um pouquinho melhor, né? E pecar, né? Que o correto seria pecar. O filho de Remaliá, o rei de Israel, subiram em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não puderam prevalecer contra ela. Após Salomão, houve uma divisão dos reis de todo o reino de Israel, né? No todo, as 12 tribos, elas foram divididas, tá? Em duas, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos, o reino do sul, 2 tribos. Entre elas, então, Yahudá e Beniamim, ou Benjamim. E o restante era considerado o reino do norte. Então, este reino do norte, cuja capital é Samaria, no território de Efraim, né? Então, eles estavam aliançados com a Síria, conhecido como Aram, os arameus, contra o reino do sul, Yahudá. Então, para clarear o contexto dessa história. E isto foi dito à casa de Davi, que é outra forma de chamar aí o reino do sul, a casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi abalado e o coração de seu povo. Então, o coração do rei, né, foi abalado, assim como o coração do seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então disse Yahweh a Yeshayahu, Isaías: sai agora para encontrar Ahaz, tu e Sear-Jazub é o nome que está aqui, mas o certo do nome é Shar Yashuv, que quer dizer um remanescente retornará. Esse é o significado deste nome. Nós temos que entender que os nomes hebraicos, eles trazem sempre uma mensagem ou um contexto do momento. No final do arqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro, dize-lhe: presta muita atenção e estejas quieto. Então o recado era para ser dado por Isaías e seu filho, para
o rei Ahaz ou Acaz. Então diz assim: presta muita atenção e estejas quieto, não temas, nem estejas medroso pelos 2 restos de tições fumegantes, pela violenta ira de Retzim, juntamente com a Síria e do filho de Remaliá. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remaliá têm formado um maligno plano contra ti, dizendo: deixe-nos subir contra Judá e afligi-la, deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio da terra, precisamente o filho de Tabeel. Portanto, diz o Senhor Deus, Yahweh, isto não irá prevalecer e nem acontecerá. Irmãos, aqui era o próprio Yahweh, o Todo-Poderoso, através da boca do profeta Isaías, que estava dando este recado ao rei do Reino do Sul, do Reino de Arudá. Então, imagina a palavra vindo diretamente do Todo-Poderoso, essa palavra, ela se cumpre. Porque o Todo-Poderoso, ele tem compromisso com aquilo que sai de sua boca. Então, se ele estava dizendo aqui que eles não iriam prevalecer contra Judá, o rei tinha que o quê? Se aquietar e confiar. Mas não foi isso que ele fez, né? Bom, continuando. 8. Porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Retzim. Então, Retzim era o rei de Damasco, ele reinou aí entre 750 e 732 antes do Mashiach. Aqui tem uma profecia, tá? Dentro de 65 anos, Efraim será quebrado, de tal forma que não será um povo. Está falando aí do domínio assírio, né, sobre Efraim. Os assírios levaram o reino do norte, né, para o exílio em 722 antes do Mashiach. Então, aqui está a profecia que se cumpriu realmente no ano de 722. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remaliá. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Ahaz, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Então aqui, mais uma vez, o próprio Todo-Poderoso, pela boca do profeta Isaías, estava dizendo: me pede um sinal, já que você, né, precisa, muitas vezes, né, a fé da gente é tão pequena, a gente pede um sinal, né? Então, o próprio Todo-Poderoso estava dizendo aí: me pede um sinal, para eu confirmar que isso é verdade, que eles não prevalecerão. Porém, o que Acaz disse? Eu não pedirei e nem tentarei o Senhor. Então, ele não discerniu, né, que aquelas palavras que o profeta estava falando, ele apenas estava transmitindo o que o próprio Todo-Poderoso estava ordenando ele falar. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi, e é isto pouca coisa para vós enfadardes homens, porém ireis vós enfadar o meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Então, já que ele não quis pedir um sinal, o próprio Todo-Poderoso daria um sinal para ele. E é justamente este versículo que ficou em foco na pergunta da irmã, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem, aqui é traduzido como virgem, eu já vou mostrar a palavra no hebraico como é, conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Essas são as traduções. Agora eu vou levar vocês para o hebraico. Diz assim: portanto, Adonai, o Senhor, ou Yud-He-Vav-He Yahweh, mesmo vos dará um sinal, um sinal. Eis que a virgem conceberá. Muitos dizem que essa palavra ela se relaciona a algo que vai acontecer em curto espaço de tempo, tá? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e é o que um consenso meio geral, que esse sinal é para curto espaço de tempo. Então aqui, eis que, traduzido como virgem, é a palavra alma.
Alma, irmãos, ele é direcionado aqui para uma mulher jovem. Aqui eles continuam colocando como virgem, mas não. É uma mulher jovem, geralmente que ela é recém-casada, é uma mulher jovem mesmo, recém-casada. Então, não seria uma virgem, certo? Ela dará à luz um filho e lhe chamará Imanuel. Este nome, El quer dizer Deus, né? Imanu quer dizer, tem duas palavras aqui, né? Que ele separa, ó, El, que quer dizer Deus, e deixa eu buscar aqui, peraí. Aqui, ó. Em direção a in, né? Esse prefixo in quer dizer em direção a. Então, a palavra quer dizer que Deus estaria com eles, em direção a eles, estaria protegendo eles. Esse é o significado do nome. Então, ele continua dizendo sobre essa criança. Não há um consenso entre os teólogos, estudiosos da Bíblia, de quem seria esta jovem que teve este filho. Poderia ser a esposa de Elias ou uma nova esposa do próprio rei de Judá, de Ahaz, não sabemos, tá? Porque não especifica, porque o que importa aqui não é quem é esta donzela, esta jovem, né? Mas sim o nome que seria dado para este filho no sentido da mensagem que queria ser transmitido neste momento. Deus está convosco, está convosco. Eu estou dizendo que eu estou com vocês. A Síria e Efraim não prevalecerão contra vocês. Este é o significado, este é o sinal, esta criança, tá? E ele continua dizendo ainda: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então, ele está dizendo aqui que antes mesmo, né, de um menino, ele iria crescer, antes dele ter o discernimento ainda de bem e mal, estes reinos cairiam, certo? Vamos voltar para outra tradução. Deixa eu ver o que está aqui. Aqui diz assim: na verdade, antes que este menino saiba o bastante para rejeitar e fazer desaparecer o mal e escolher o bem, a terra que te faz desgostoso, ó Ahaz, será desamparada dos seus 2 reis, tá? Então, essa é a profecia sobre esta criança. Porém, o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria. Não confundam, Síria é uma coisa, Assíria é outra. Dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor, chamando as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e chamando as abelhas que estão na terra da Síria, e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia te rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio Eufrates, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. E aqui continua, né, este capítulo, né, o que é o foco da pergunta da irmã, tá? Eu vou voltar aqui na outra versão, Bíblia King James, para falar que esta criança aqui em foco não está se referindo a Yahushua naquele momento, tá? E isso é bem compreendido, porque esse termo alma não é virgem, mas uma jovem donzela ali que recém casou, né? Então ela já teria tido relações sexuais com seu esposo e geraria um filho, certo? Então não é esse nome Imanuel, ele
se refere ao ato em si, a este sinal em si de que a Efraim e a Síria não prevaleceriam sobre o reino de Judá. E ali já foi dado toda a profecia do exílio, né, do próprio Reino do Norte para pelas mãos da Assíria, né, pelos assírios, que se deu em 722 antes, né, do Mashiach. Depois, no livro de Matitiahu, Mateus, no capítulo 1, 23, nós temos então o que diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, ou Imanuel, que sendo interpretado é Deus conosco, tá? Então aqui, se nós colocarmos no grego, né, porque ele não vai aparecer no hebraico, mas vai aparecer no grego, vai aparecer a palavra partenos. Partenos quer dizer virgem, né? É uma mulher que nunca teve relação sexual com um homem. Então, ela seria o equivalente a Betulá em hebraico. Então, aqui está dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Imanuel. Nós temos que, a preocupação das pessoas o nome é Yahushua ou é Imanuel? Eu, Annelise, interpreto da seguinte forma. Esta tradução em que diz pelo nome de, nós não temos certeza se isso foi dito. O que pode ter sido dito é, e ele será chamado Imanuel. Chamado no sentido do que ele é para nós no contexto da palavra Imanuel. Assim como foi naquele contexto, tá, de dizer para o rei de Judá, Ahaz ou Acaz, de que Deus era com Judá, que não aconteceria nada de ruim para eles. Então aqui também este nome traz o contexto de que ali nasceria uma criança que representaria a presença de Deus conosco, nós, né, aqui na terra. A presença de Deus através de Yahushua. Então, nós não temos que confundir essas questões, nome com uma palavra que traz um significado e que pode ter sido dito aqui, e se chamará pelo nome. Pode ter sido que ele diz, será chamado Imanuel, né? Será chamado, assim como eu posso ter o meu nome, né? Vamos supor, meu nome é Annelise, mas alguém pode me chamar... como que poderia me chamar? Vamos dizer... é difícil a gente dar um nome para si próprio, né? Mas, deixa eu ver, vamos supor, Graciosa. Isso é um nome, Graciosa? Não, quer dizer que eu sou cheia de graça, né? Graciosa, mas a Annelise é chamada Graciosa. Não quer dizer que esse é meu nome. Quer dizer que está dando uma qualidade para mim. Tá dando uma mensagem a meu respeito. Às vezes fica difícil de explicar. Mas eu acredito, irmãos, isso não anula em nada, tá? O principal é isso. O fato de dizer que Isaías, no capítulo 7, no verso 14, não está se referindo ao Mashiach, isso não anula a questão de que Yahushua, ele veio, foi concebido através de uma virgem, né? E Imanuel, Deus conosco através de Yahushua. Então, eu espero, né, que essa explicação vocês tenham compreendido essa parte das Escrituras. Qualquer dúvida, irmãos, pode deixar um comentário aí no vídeo, eu respondo conforme a minha capacidade de responder também. Não sou também sabedora de tudo, né? Então, se eu não souber, eu vou ter humildade também de dizer. Mas eu estou à disposição dos irmãos, né, para o que precisarem. Amém? Shalom a todos.